Olá, seja muito bem-vindo à JE Brand Channel Talks, Saúde e Tecnologia. Hoje, mais do que nunca, os desenvolvimentos tecnológicos são essenciais para responder aos problemas do setor da saúde. A pandemia tornou ainda mais evidente o papel fundamental do desenvolvimento tecnológico para este setor. Foi graças à tecnologia que o mundo conseguiu combater a Covid-19. É verdade, Marta, e vamos estar esta tarde à conversa com o Luís Góes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e Nelson Ferreira Pires, General Manager da Java Recordati, sobre os desafios que enfrenta este setor em matéria tecnológica e digital. Como pode a tecnologia ajudar a superar esses desafios e o que podemos esperar para o futuro são questões a que vamos responder hoje. Luís Góes Pinheiro e Nelson Pires, sejam muito bem-vindos e obrigado desde já por se juntarem a nós. Luís, a tecnologia está cada vez mais presente na saúde, podemos falar aqui de meios de diagnóstico, de tratamentos, até nos serviços administrativos. Mas afinal, que papel sobra para as pessoas? Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa estar aqui. Eu acho que a resposta a essa pergunta tem que ser dada pondo em perspectiva aquele que é o papel das unidades de saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Na verdade, esse papel é olhar para as pessoas, para os utentes e perceber nesse enquadramento se efetivamente qual é a melhor abordagem. E há circunstâncias em que ninguém é melhor do que uma pessoa para prestar um certo tipo de cuidados. Cuidados que exigem maior proximidade, maior empatia, aqueles que de facto só um ser humano consegue prestar. E depois há outros em que as tecnologias, as ferramentas da sociedade de informação, em que as máquinas podem de facto servir para melhorar a forma como os cuidados de saúde são prestados também por pessoas. E, portanto, desse ponto de vista é preciso perceber em cada caso qual é a melhor abordagem, sempre tendo presente que o destinatário último das decisões que vão sendo tomadas são os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Há pouco falou que efetivamente há um conjunto vasto de áreas que têm vindo a ser melhoradas na sua prestação com a utilização de ferramentas da sociedade de informação. Falou não só das áreas clínicas, mas também das áreas administrativas. E as áreas administrativas têm, de facto, um aspecto importante. Muitas vezes estamos a falar de tarefas profundamente repetitivas, em que é difícil encontrar razões nos dias de hoje para convencer alguém que efetivamente são tarefas que devem ser executadas por seres humanos. E, portanto, é quase uma obrigação melhorar as condições de trabalho das pessoas, libertando dessas tarefas que efetivamente podem e devem ser exercidas melhor de forma automatizada. E, portanto, muitas vezes a pensar nas pessoas, naquelas que efetivamente executam as tarefas, é fundamental introduzir tecnologia. Nelson, a pandemia fez aumentar o investimento na indústria farmacêutica, mas quase todo concentrado no combate à Covid-19, levando assim ao desinvestimento noutras áreas. Eu pergunto-lhe qual o saldo final para a indústria. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite, João, Marta e o Luís, naturalmente. Eu diria que o inevitável era o investimento no Covid, mas a nossa missão, quer do ponto de vista social, mas também do ponto de vista como empresa, portanto económica, passa por investigação, ou seja, nós inovamos muito, nós somos provavelmente a indústria que mais investe em inovação e desenvolvimento no mundo, de todas, inclusive a indústria do armamento investe um bocadinho menos, o que faz com que nós somos aquela que mais capitaliza conhecimento em produto, não é? Portanto, ou seja, que leva os produtos ao mercado. O que o Covid fez, eu acho que foi um bocado criar um funil do investimento quase exclusivo para o Covid, era inevitável, era uma pandemia que percorria o mundo, que impedia de viver de uma forma normal, mas pior ainda, tinha como consequência uma mortalidade elevada. Portanto, o que aconteceu foi que nós canalizámos muito do que era o nosso investimento. Eu recordo que na investigação do Covid, só para a questão das vacinas, e estamos a falar de 4, porque da Rússia e da China ninguém sabe o que foi investido, investiram-se mais de 15 bilhões de dólares. Infelizmente, muitas pessoas pensam que foram os Estados que investiram, não foram, 20% é investimento público, o resto é investimento totalmente privado, portanto, por parte das companhias, que obviamente agora têm que ter o retorno do investimento que fizeram, mas é uma inevitabilidade. Eu acho que essa é a missão da indústria farmacêutica desde sempre, é com isso que nós acrescentamos mais e melhor vida, mas é também com isso que nós temos resultados económicos. O que eu penso que o Covid fez foi, primeiro, utilizar plataformas muito conhecidas já de tratamento ao nível do esquema de vacinação,
que já existiam, a produção de anticorpos, o RNA, que já era investigado há mais de 20 anos, e, portanto, utilizou essas plataformas para desenvolver vacinas, e essa investigação já estava feita do passado. O que fizemos foi depois testar a vacina em vivo, portanto, nos doentes, e isso sim custou, para além de algum tempo, mas muito dinheiro. O que fez, ao nível dos outros medicamentos, foi provavelmente atrasar um pouco a investigação desses mesmos medicamentos. Nós não temos recursos ilimitados, não temos cientistas quando queremos, não temos especialistas de RNA quando queremos, e provavelmente houve outros projetos, porque o RNA, por exemplo, também serve para oncologia, atrasou provavelmente alguns dos projetos que agora estão a reiniciar em termos de investigação. Mas obviamente que a indústria farmacêutica desde sempre a sua missão é inovação, é com isso que as empresas acrescentam de facto e têm o valor social que têm, embora não reconhecido muitas vezes, também é verdade, mas essa de facto é a nossa missão. Infelizmente apareceu um Covid, canalizámos toda a atenção para o Covid. Felizmente solucionámos, quando habitualmente solucionávamos em 7 ou 8 anos, conseguimos solucionar em 8 ou 9 meses, e isto se deve não só à indústria farmacêutica, mas também às autoridades regulamentares que aceleraram os processos de aprovação, mas obviamente não tendo recursos ilimitados, muitos dos outros projetos de investigação que estavam em paralelo ficaram um bocadinho em stand-by e agora estão todos a recomeçar. Não que nós estejamos mal, porque estes são projetos muito específicos, nós cada vez vemos menos investigação para áreas de tratamento de doenças de massas, de hipertensão, colesterol, vemos para doenças muito específicas, que custam muito dinheiro a investigar, mas depois têm muito poucos doentes a ser tratados, não é? Portanto, ou seja, é uma investigação mais difícil porque há pouca prevalência. E esses projetos agora estão a começar, felizmente. O bom foi conseguirmos resolver a questão da vacinação em 9 meses, muito fruto, como dizia o Luís, e bem da tecnologia e do ser humano, porque nós continuamos a ser mais digitais, mas with a human touch, claramente. Porquê? Porque conseguimos mapear, e a tecnologia ajudou-nos muito. Quando antes demorávamos um ano a mapear o vírus, a genética do vírus, neste momento conseguimos em 3 semanas mapearmos a genética do vírus. E isso foi a inteligência artificial claramente em funcionamento. Portanto, ou seja, nós conseguimos, houve aqui uma série de fatores que se uniram, no qual a indústria farmacêutica está no meio, que se uniram para que tudo corresse bem. E agora vêm os tratamentos, não é? Agora já não é a vacinação, já estamos na fase do tratamento. Muito obrigada, Nelson. Luís, aqui no seguimento da resposta do Nelson, quando falamos de tecnologia e saúde, pensamos sempre em investigação e desenvolvimento de medicamentos, vacinas, métodos de tratamento. Contudo, a capacidade de tratamento de dados ganha cada vez mais relevo nesta área. Pergunto-lhe qual a importância da Big Data e do 5G para o setor da saúde. É fundamental. Eu acho que o setor da saúde, aliás, como já foi dito, por toda a sua dimensão e relevância, quer do ponto de vista do investimento, acima de tudo, quer do ponto de vista das pessoas. A saúde é provavelmente a primeira preocupação que as pessoas têm nas suas vidas, a sua saúde e a das pessoas que lhe são próximas. É claramente um setor que beneficia e beneficiará cada vez mais no futuro da utilização desse tipo de tecnologias de ponta. E, portanto, quer, por exemplo, na medicina de precisão, na medicina personalizada, ou seja, em que determinado medicamento é criado especificamente para uma pessoa em função dos dados que o sistema conhece sobre essa pessoa, quer no afinar da mira de determinada terapêutica, em que o médico, com informação, até em tempo real, mas não necessariamente só em tempo real, pode ir afinando a terapêutica que determinou a determinado utente em função dos resultados, que pode medir de uma forma com muito mais precisão do que podia fazer no passado sem esse tipo de auxílios, quer na área dos rastreios, em que com a criação de sistemas quase automatizados de rastreio é possível efetivamente ir a partir da própria colaboração dos utentes e da sua cooperação e a partir daí auxiliar muito a detecção precoce de determinado tipo de patologias, na área do diagnóstico e na área da terapêutica, há pouco falava, até de criando soluções que possam até ser muito pouco invasivas do ponto de vista daquela que é o cotidiano de vida das pessoas. Portanto, é claramente uma área em que já estamos a trabalhar. Nós, neste momento, para se ter noção, temos em fase final de disponibilização para o nosso mercado interno, para o Serviço Nacional de Saúde, de uma ferramenta que serve de recolha de dados biométricos e de sinais vitais dos utentes, de forma a
e usando algoritmos, também já desenvolvemos alguns e estamos a desenvolver outros, podermos efetivamente apoiar o utente à distância, tirando partido exatamente da circunstância de estarmos perante canais de comunicação cada vez mais eficazes, sistemas de internet das coisas cada vez mais fáceis de usar e mais divulgados, e o próprio sistema que está hoje muito mais permissivo à utilização de tecnologia do que se calhar estava há 2 anos atrás. Muito obrigado, Luís Góes Pinheiro. Nelson Ferreira Pires, Portugal tem bons exemplos de inovação e bons profissionais na área da indústria farmacêutica, mas o que diria que falta, Nelson, para desenvolvermos ainda mais a indústria farmacêutica nacional? João, eu acho que nós temos dos melhores, quer dizer, temos dos melhores investigadores, temos provavelmente os melhores centros hospitalares, temos provavelmente a capacidade clínica e temos as patologias que são muito variadas. Nós temos uma dieta mediterrânica que nos dá algumas especificidades em termos do que são o tipo de patologias que conseguimos estudar e que provavelmente outros países não conseguem. E depois temos bons exemplos empresariais, temos boas parcerias. A SPMS, eu acho que de facto tem, como dizia o Luís, e muito bem, tem ali uma quantidade de dados que está a transformar em informação, isso é fundamental. Nós podemos eliminar grande parte do que é a investigação fase 1, portanto aquela que é mais básica, com bons algoritmos de decisão e de risco e de informação que tenhamos por trás. E temos muito bons exemplos. Eu no outro dia falava com... E vou fugir da Recordati, também para não ser mais papista que o Papa. Falava, por exemplo, o Vial é o exemplo mais clássico, falava da Ovion, que é o exemplo mais clássico, mas falava, por exemplo, de projetos de investigação de base. Nós devemos ser, a nível de biológicos, o país que mais avançado está ao nível de investigação por medicamentos biológicos. Ou seja, por exemplo, pé diabético, qualquer diabético, a probabilidade de ficar cego ou de ser amputado o pé ou de morrer é muito elevado se for numa fase mais aguda da doença. O centro e a companhia que mais está a desenvolver esta tecnologia que vai tratar esta doença, portanto vai impedir que esta infecção se propague, é portuguesa. Teve um Fast Track Approval pela Agência Americana do Medicamento, já tem um estudo clínico aprovado pela Agência Americana do Medicamento, obviamente com o apoio do Infarmed, portanto a agência local, que tem suportado muito, chama-se Tecnophase, e muito pouca gente sabe disto. Porquê? Porque agora vamos falar das limitações. Temos tudo para ter sucesso, mas depois vendemos muito do que é a nossa investigação numa fase 2, ou seja, na fase em que já descobrimos o conceito, já o provamos que vai ter sucesso, é seguro, mas depois não temos capacidade financeira, as empresas estão descapitalizadas, não têm capacidade para fazer estudos clínicos que custam 100 milhões de dólares. E aí o que fazemos é vendemos às multinacionais que aproveitam essa investigação e desenvolvem. Outro ponto que eu acho, porque não tem dinheiro, poderíamos ter capacidade de atração de investimento. Mas também aí tenho de fazer uma crítica, ou seja, quando depois nós provavelmente somos dos países que mais demora a aprovar estudos clínicos em Portugal, muito pela burocracia, vamos ser honestos. E porquê? Porque cada centro decide se vai colocar ou não vai colocar, não há um one-stop shop onde as empresas possam ir e dizer, ok, eu preciso 100 doentes para este estudo, portanto agora o país que se organize. Isto não existe, portanto, existindo isto, há uma pouca atratividade por parte da indústria farmacêutica de apoiar a investigação local. E depois começamos a ter um problema óbvio, quer dizer, há uma fuga evidente de cérebros para fora do país, que nos interessava que fossem as pessoas que aqui estão, para poderem fazer essa investigação, e os rendimentos são muito mais atrativos na Irlanda ou na Holanda, ou na Dinamarca, que é provavelmente o país da Europa que mais investiga na farmacêutica, mas mesmo a Bélgica também faz e tem a nossa dimensão, do que estar em Portugal. Portanto, eu acho que há aqui os custos do contexto, que eu acho que todos nós vivemos, e o Luís também vive certamente, são aqueles que limitam mais, porque na essência o país tem provavelmente os melhores investigadores do mundo, porque nós temos aquela capacidade portuguesa de conseguir resolver o problema, não é? O desenrasque. E isso provavelmente muitos dos investigadores não têm, têm de trabalhar com italianos, com alemães, com irlandeses, com ingleses, e essa facilidade não temos. Depois temos infelizmente muita burocracia e eu acho que acima de tudo falta de capital ou a falta de atrair capital pela própria dimensão que temos,
quando, deixe que diga, por exemplo, a nível, se conseguíssemos atrair para aqui a investigação que, por exemplo, a Bélgica consegue, podíamos ter mais 200 milhões de euros só diretos, ou seja, entre salários, remunerações e tudo o resto, uma economia paralela a este tipo de investigação, mais 1.200 empregos qualificados, ou seja, há aqui um conjunto de números. Se dissesse, o João dizia, mas então porquê que não fazemos? Estamos a tentar, há uma instituição pública ou privada, que é o ICIP, que o está a tentar fazer, mas obviamente vivendo com as dificuldades, vivemos num país que é burocrata. Esse é que é o grande problema que nós encontramos aqui, burocrata, e que em lugar de trabalhar para a escala, ou seja, de se unir e fazer o one-stop shop, não, cada centro quer decidir por sua vez, se vale a pena ou se não vale, e não percebeu que tem aqui uma fonte de financiamento fabulosa por parte da indústria, porque nós financiamos cada doente, nós financiamos o investigador, nós financiamos a avaliação que é feita, e eu acho que tem uma outra muito mais valia, que é ter os doentes a serem tratados a custo zero, porque não pagam em estudos clínicos, com inovação, que só vai surgir daqui a 2 anos no mercado, mas que já me provou que tem eficiência, é eficiente, é eficaz e é segura, e a custo zero a tratar disruptivamente os doentes numa fase muito precoce. Mas, como digo, eu acho que temos tudo para o fazer. Falta-nos aquilo que é fundamental em Portugal, que muitas vezes não temos, que é organizarmos e integrarmos. Temos agora um bom projeto com o ICIP, que eu penso que está a dar passos largos para que isso aconteça, mas eu diria que daqui a 2, 3 anos provavelmente temos dos melhores centros, Portugal vai ser considerado um dos melhores centros da Europa para realizar estudos clínicos, muito melhor que o Brasil, por exemplo, que agora é o centro de eleição. Porquê? Porque o real baixou muito, portanto passou a ser barato fazer estudos clínicos no Brasil, mas que depois são desorganizados, os doentes não aparecem, a informação é de pouca qualidade, e aqui não, aqui tudo isso está salvaguardado. O problema é de facto o início, portanto, porque os investigadores são fantásticos, os centros são muito bons, estão bem apetrechados, portanto, eu diria que falta financiamento e organização. No momento em que tivermos o financiamento nós proporcionamos, a organização tem que ser o país a organizar-se, e nós temos que contribuir naturalmente para isso. Provavelmente algumas das ferramentas que o Luís está a desenvolver vão ajudar bastante a que isso aconteça. Portanto, eu já tenho aqui metade do problema resolvido para o futuro. Muito obrigado, Nelson Ferreira Pires. O Nelson tocou aqui numa questão pertinente do Luís Góes Pinheiro. Há tudo, mas não há capital. A tecnologia oferece-nos cada vez mais soluções para os problemas da saúde, contudo, essas soluções exigem, e como vemos do lado da indústria farmacêutica, grandes investimentos. A capacidade de investir, ou no caso português, a falta dela, que diferença faz isto para a nossa área geral de saúde? Para a área geral da saúde e para todas, não é? O investimento é fundamental, o capital é fundamental. Agora, eu acho que o Nelson tocou aqui em alguns pontos que são muitas vezes aqueles ingredientes que num país da nossa dimensão, e temos a dimensão que temos, e temos algum histórico de falta de capital, que não é de agora, mas que seguramente pode ser melhorado se houver um conjunto de ingredientes que esses sim são mais fáceis de atingir, e em que muitas vezes nós não, infelizmente, poderíamos fazer melhor do que fazemos. E há 2 áreas em que eu acho que muitas vezes devem estar sempre aliadas ao capital, ou se calhar até devem estar em vez do capital, ou até antes do capital, porque são a criatividade, e essa, efetivamente, Portugal vai tendo, e esse é um ingrediente fundamental para a inovação. É claro que a criatividade também se compra, não é? Mas a verdade é que em Portugal ela é mais barata, porque já está presente, como foi dito bem, e é absolutamente crucial para a inovação. E depois as lideranças, não é? Porque, na verdade, sem lideranças até podemos ter algum capital, mas depois podemos não saber efetivamente o que fazer com ele. E aquilo que o Nelson falava há pouco da burocracia cá em Portugal, evidentemente não será apenas um exclusivo de Portugal, mas existe em Portugal. E para quebrar esse tipo de muros, para quebrar esse tipo de barreiras, para agilizar qualquer que seja a área em que a administração pública está presente, é fundamental lideranças fortes com capacidade de o fazer. E se elas não existirem, seguramente não será possível. Porquê? Porque nós também vivemos num país em que as pessoas são muito defensivas na gestão da sua pequena quinta, do seu pequeno espaço. Há pouco o Nelson falava dos vários centros que não cooperam e que não trabalham em conjunto, da falta de visão
superior que permita uma agregação e uma gestão centralizada que crie valor muito acima daquela que é a soma das partes, isso precisa de lideranças. Portanto, é uma busca permanente, a busca de lideranças também numa área, e neste caso na administração pública, em que as lideranças são muitas vezes profundamente castigadas quando falham, e portanto sempre que se experimenta há um risco de falhar, e muito pouco premiadas quando acertam muito. Tem que ser quase tem que ser de tal maneira positivo o resultado do que se fez, que seja absolutamente consensual para que haja algum mérito atribuído a quem de alguma forma tem uma boa liderança no setor público. E, portanto, eu diria que é verdade, o Estado tem esses vícios, mas também é verdade que nós, enquanto sociedade, também devemos pensar um bocadinho se estamos a permitir que o Estado arrisque o suficiente para que desse risco adicional que pode assumir também decorram vantagens para todos nós. Muito obrigada, Luís. Nelson, para terminar, a investigação farmacêutica exige grandes investimentos, o que justifica muitas vezes os preços dos medicamentos. Acha que esta relação entre o custo da investigação científica e o custo dos medicamentos nem sempre é bem compreendida? Marta, deixe-me só dar os parabéns ao Luís, porque eu acho que foi o primeiro gestor, de facto, da administração pública que pôs o dedo na ferida. Ou seja, eu acho que, de facto, eu nunca ouvi um gestor que trabalhe com a administração pública falar de liderança, e, de facto, eu acho que esse é o problema de baixa produtividade em Portugal. Mas não só na administração pública, mas nas empresas. Ou seja, não é dos trabalhadores, é claramente a liderança, e o Luís muito mais limitado, porque é os olhos, toda a gente olha para o Luís e pouca gente olha para o Nelson, não é? Mas parabéns ao Luís, porque eu de facto acho que meteu o dedo na ferida. Do preço dos medicamentos, o modelo, ou seja, nós achamos sempre que nos pagam pouco, mas vamos falar de dois tipos de medicamentos que já existem e os que vão entrar. Nós temos um modelo de reavaliação de preço anual, ou seja, nós anualmente o nosso preço dos medicamentos é a média de 4 países que o Infarmed seleciona anualmente, e o medicamento pode baixar preço, nunca pode é subir preço. Ou seja, mesmo que o preço de referência da média destes 4 países seja mais alto, nós nunca podemos aumentar preço. O que é pernicioso, porque justifica duas coisas. Uma, que seja muito mais apelativo para os operadores logísticos comprar aqui e vender na Alemanha, porque é um mercado aberto, é um mercado livre de circulação de mercadorias, portanto, ou seja, compra em Portugal o medicamento A, que também existe na Alemanha, e vende lá. E o que faz é que o doente, quando vai à farmácia aqui, não tem medicamento. Portanto, não há, está esgotado, está em ruptura, está não sei o quê. Portanto, tem esta limitação, portanto, ou seja, os preços são terríveis. E depois a segunda parte é quando tem aqueles medicamentos mais antigos, custam 2 euros, que honestamente já nem paga o transporte do medicamento em alguns casos, porque agora os transportes triplicaram o preço. E quer fazer, ou tirar o medicamento do mercado, ou mantém, mas tem que ter um preço melhor, tem poucos mecanismos para poder resolver esta situação. Porquê? Porque a alternativa dos 2 euros é ter um medicamento mais recente, mas custa 30. Ou seja, esta é a primeira parte, portanto são reavaliados. E eu acho que a maior parte das pessoas não conhece este mecanismo. O segundo é a avaliação de novos medicamentos. Nós, na maior parte dos medicamentos, em todos os medicamentos novos, há uma avaliação farmacoeconómica que define o preço do medicamento. Ou seja, não somos nós que dizemos qual é o preço do medicamento. Por norma, com esta avaliação vem um contrato de alocação de doentes, ou seja, o Estado disponibiliza-se a gastar em X doentes a utilização deste medicamento a este preço. Qual é a grande limitação? É que a partir destes doentes quem paga é a indústria farmacêutica. Portanto, ou seja, se eu defino 100, e o problema é que às vezes não percebemos qual é o critério que está subjacente aos 100. Defino 100, mas há 1000 doentes, são 1000 doentes tratados, quem paga 900 é a indústria. Portanto, aí não temos um problema, temos um problemão, porque nós temos acionistas que nos vão querer o retorno. Portanto, qual é a grande pena que eu tenho? É que as pessoas não entendem. Hoje eu vi um estudo da APAD, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que dizia que 70% dos portugueses acham que a saúde deve ser mais financiada. E ainda bem. E que 19%, inclusive, estavam dispostos a pagar mais 20 euros de impostos se fosse para a saúde. Mas depois, quando olhamos para tudo isto, o medicamento nunca aparece. Ou seja, as pessoas são capazes de ir comprar um creme dermocosmética a 70 euros e vão comprar um medicamento e pagam 3 euros por causa da comparticipação que o Estado tem e acham caro.
E não se esquecem que isto é que fez com que a sociedade tivesse aumentado 30 anos de esperança de vida em 50. Foi o medicamento, foi o Luís, foi o modelo diagnóstico, foi os técnicos de saúde. Portanto, isto é que faz com que as pessoas vivam até aos 80 anos. Nós agora morrer aos 80 anos ficamos, meu Deus, não pode ser, alguém faleceu com 80 anos, aqui há 50 anos morríamos aos 60, morríamos aos 53, para ser mais exato. Ou seja, portanto, eu acho que infelizmente reconhecem pouco a nossa função, acham que os medicamentos são sempre caros, até as vacinas do Covid acham que é caro, uma coisa que fez com que o mundo funcione e custa $19, acham que é caro porque provavelmente nós não conseguimos comunicar às pessoas, e eu acho que aí é um problema da indústria, qual é o valor que uma vacina traz. Eu acho que é óbvio, não é? Mas é melhor, às vezes é bom relembrar que sem as vacinas estamos todos fechados em casa, sem um antibiótico provavelmente morríamos nos hospitais, sem um anti-inflamatório não conseguíamos caminhar porque tínhamos dores musculares e dores de osteopáticas. Portanto, ou seja, tem aqui uma série de valências que eu acho que é falta de comunicação da nossa parte. Portanto, a Marta e o João, melhor do que ninguém, podem nos ajudar a fazer isso, porque é lamentável que nós tenhamos um valor tão grande. Não somos a Santa Casa da Misericórdia, portanto, não oferecemos medicamentos, nós desenvolvemos e vendemos, somos entidades económicas e por isso temos de ganhar dinheiro para pagar os nossos acionistas. E esta parte é que eu acho que as pessoas não entendem. Como é que alguém ganha dinheiro com a saúde dos outros? Mas também há quem ganhe dinheiro nas funerárias, há quem ganhe dinheiro a tratar os doentes, há quem ganhe dinheiro, ou seja, há aqui uma série de mais-valia que eu acho que é culpa mais da indústria do que tudo o resto. Não sabemos comunicar qual é o valor que nós acrescentamos. E o valor é 30 anos de vida, ou seja, é nós morrermos velhos aos 53 no tempo do Estado Novo e morrermos velhos com 90 e tal em 2021. E o medicamento está lá, não é só o medicamento, são os técnicos de saúde, são os modelos de saúde e são provavelmente os modelos de diagnóstico, mas o medicamento está lá, ou seja, tem papel central. Muito obrigado, Nelson Ferreira Pires, e obrigado também, Luís Góes Pinheiro, pela vossa disponibilidade e por serem juntado a nós. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Marta. Obrigado, Luís. Um convite. E obrigado a todos, foi muito agradável. Muito obrigado também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode ver e rever estes e outros programas sempre que quiser na JE TV do Jornal Económico, no Facebook e no YouTube. Da minha parte é tudo. Boa tarde.